Então nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, nós estamos no capítulo 4, versículo 26 a 34. Jesus falava muito com comparações, chamadas parábolas. São comparações que Jesus fazia para o pessoal entender o que ele quer dizer, né? Uma história que, afinal de contas, penetra no coração e na inteligência das pessoas. E Jesus, ele falava muito do reino de Deus. Isso aparece nos 3 primeiros evangelhos, né? O Mateus, Marcos e Lucas. Em João não aparece tanto, mas Jesus também faz comparações parecidas com as parábolas. Bom, o reino de Deus, o reino de Deus. Mas o que é, afinal de contas, o reino de Deus? Então Jesus fala do reino de Deus. O reino de Deus, o que é? É o projeto que Deus tem para nós vivermos. Então, é uma sociedade em que nós vivamos bem, vivamos primeiramente no amor, que nós nos queiramos bem, que nós realmente nos estimemos, nos estimemos, não é? Depois, uma sociedade de paz, uma sociedade de respeito, de justiça, não é? Os valores, a verdade, não é? E você vê essa proposta de Deus que vai acontecer plenamente só no final dos tempos, não é? Quando terminar a humanidade sobre a terra, mas ela vai acontecendo já. Os valores do reino de Deus estão aí. A igreja é a presença do reino de Deus, mas o reino de Deus é maior que a igreja. Então, a igreja é a presença do reino de Deus, mas a serviço do reino de Deus. Muito bem. Então, esse projeto de Deus para nós, essa sociedade bonita, vamos dizer assim, Jesus vai usando então as parábolas para explicar. E aqui nós temos hoje 2 parábolas. A primeira parábola é da semente, mas não é aquela que você ouve sempre. É uma outra, só existe no Evangelho de Marcos. Então Jesus diz assim: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. O agricultor semeia, né? Ele vai dormir, acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Então aqui nós temos a primeira comparação de Jesus. Então o semeador joga a semente na terra e não adianta ele ficar ali em cima da terra dizendo para a semente: cresce, cresce, cresce. Não adianta. A semente tem a força dela. Ela vai produzir, ela vai germinar, ela vai se tornar uma planta, vai dar as espigas, vai dar os grãos, vai amadurecer, vai chegar o tempo de colher. Então o reino de Deus, nessa comparação de Jesus, quer dizer o seguinte: nós semeamos, mas como diz São Paulo, é Deus que faz incrementar, é Deus que faz acontecer. Então é a comparação bonita que nós temos, inclusive com essa explicação de São Paulo na sua carta, dizendo justamente isso. Quer dizer, nós semeamos. Então nós temos de semear esses valores do reino de Deus. A igreja tem uma missão, a evangelização. O que é evangelização? É anunciar o reino de Deus. Veja como é que Jesus fazia e que a igreja faz. Quando Jesus disse: ide por todo mundo, anunciai o evangelho, a boa nova a todas as pessoas, todas as nações, né? Jesus está dizendo isso. Nós temos de anunciar o reino de Deus. Então estamos semeando. Agora, nós devemos lembrar o seguinte: não depende de nós, depende da força da palavra de Deus, depende da ação de Deus. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a outra parte. E naturalmente as pessoas reagem do modo que acharem diante da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é forte, ela tem força, ela tem força. Isso vale, porque muitas vezes nós somos pessimistas.
principalmente vocês que são casados, têm seus filhos, né? E vocês ensinam os filhos as verdades da fé, ensinam o caminho de Deus, tudo mais. E depois o rapaz, a moça vai para a universidade e parece que esqueceu de tudo isso. A semente foi semeada, ela tem força. E muitas vezes, quando a pessoa se deixa tocar pela semente, mais tarde isso brota, isso vem à tona. Então a gente não deve desanimar, porque temos um salmo que diz, né? Saíram semeando na tristeza, entre lágrimas, recolheram na alegria. É isso mesmo, estamos semeando. A gente às vezes fica meio pessimista, mas será que vale? Não vale a pena, né? Vale a pena sim. Vamos semeando o reino de Deus, a palavra de Deus, aqueles ensinamentos, aquelas verdades, aquelas coisas que são realmente fundamentais no reino de Deus, né? Ensinar, por exemplo, a gente ter amor um pelo outro, a solidariedade, a justiça, a verdade, né? Isso não é muito fácil no mundo de hoje, não. Nós estamos numa sociedade em que há muita mentira. Vocês estão vendo aí, chamam de fake news hoje, né? Mas o nome mesmo é mentira. É mentira. As meias verdades são piores do que a mentira verdadeira. Eu lembro um comentário que eu vi de um santo padre, ele dizia assim: o diabo, ele usa não da mentira, ele usa da meia mentira, da meia verdade, porque daí a mentira tem aparência de verdade. Isso é terrível, né? É a maneira de a gente enganar os outros. A justiça, já falei, a solidariedade, a paz, né? O mundo, como é que está? Vivemos brigando, né? É um mundo assim, de muita hostilidade, impressiona hoje, viu, Fábio, viu, Neide? O ambiente hostil, como as pessoas reagem, assim, né, atacando logo e tentando destruir o outro, né? Isso é terrivelmente, porque isso é totalmente contra os valores do reino de Deus que Jesus veio anunciar para nós. Então aqui é um incentivo para nós. Vamos continuar a semear a semente do reino de Deus, porque essa semente tem muita força e esse reino vai acontecer. A gente queira, não queira, ele vai acontecer. Quando parece que não, ele vai realmente acontecer. Depois a outra parábola que Jesus conta, que também é muito interessante. Jesus vai dizer assim: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Aqui então temos interessante. Não sei se vocês conhecem grão de mostarda, mas realmente é que nem semente de cebola, né? É menorzinho que semente de cebola, pequenininho. Mas é uma planta de horta. Portanto, a gente planta na horta, né? E ela se desenvolve e na terra de justo chega até a 2 metros. Portanto, fica uma árvore mesmo, 2 metros, né? Eu sou grande, eu meço 1,5 metro, né? Então pode ver como é grande mesmo, né? Maior do que eu, tamanho de um jogador de basquete. Mas ela cresce e daí, como Jesus vai dizer, até os passarinhos fazem seus ninhos nela. O que Jesus quer dizer com isso? A gente às vezes pensa assim: olha, como seria bom quando a gente começa uma comunidade. Aqui mesmo eu tenho várias comunidades na cidade. E a gente fala assim: puxa vida, se tivesse 200 pessoas na minha comunidade participando, tudo isso, né? E a gente vai na comunidade, tem lá 20 pessoas, às vezes 30 pessoas, né? A gente fala assim: mas que coisa, né? Porque não seria bom que tivesse? Seria bom, mas o que acontece às vezes? A experiência minha é o seguinte: quando a gente começa com muita gente,
depois vai diminuindo. Então vem o sentido realmente de frustração, né? Agora, quando começa pequeno, é aquele grupo. A gente pensa que aquelas comunidades de São Paulo eram grandes. Você tira lá os coríntios, não é? As outras eram comunidades pequenas, se reuniam nas casas. Não tinha lugar de culto. Se reuniam nas casas. Então era pouca gente, né? E casa de antigamente não era palácio, né? Então eram comunidades pequenas. Mas o que valeu a pena? Porque essas comunidades cresceram. E o que acontece? Aquela semente de mostarda deu uma árvore que se espalhou pelo mundo. Então o reino de Deus é assim, começa pequeno. A gente tem de lembrar muito disso, né? A gente tem que lembrar, olha, nós estamos semeando, às vezes a gente vê pouca resposta, mas não podemos desanimar não. Nós temos de continuar esse trabalho, mas consolidar o trabalho pelo reino de Deus. Precisa ser consolidado. Então, vamos dizer, são 3 famílias, mas sejam famílias que procurem viver realmente a fé. Viver a fé como os primeiros cristãos viviam. E depois, o que acontece? O bem, ele atrai. Quer dizer, quando a gente vê aquelas famílias vivendo tão bem, fala, por que nós não podemos também aí participar? E vai atraindo pessoas, e o reino de Deus vai crescendo. E aquilo que a gente viu na primeira parábola de Jesus, né, a gente tem uma certeza. É que nem um jogo de futebol, né? Às vezes nosso time está perdendo, né? São Paulo está perdendo lá o seu jogo, tudo mais. O seu Flamengo, né? E a gente não sabe. Quando sabe o que no final do jogo a gente vai vencer, por isso que eu gosto de ver, não o jogo mesmo, mas depois o replay. Porque já sei o que aconteceu. Que se o meu time ganhou, eu vou ver de novo. Se perdeu, eu não vou ver não. Assim também o reino de Deus, né? Ele é vitorioso, sabe que é vitorioso. Então fazer o quê? A gente ter essa certeza, vale a pena. Parece que estão perdendo, olha, estão perdendo, não tem importância, isso aqui vai ser ultrapassado, a vitória é nossa. A nossa vitória é realmente garantida por Jesus, né? O reino de Deus vai vencer tudo. Então, é uma visão assim que nos ajuda muito na nossa vivência de fé e também no trabalho missionário, trabalho de evangelização, né? A gente tem que lembrar muito disso. Agora vocês vejam a primeira leitura. A primeira leitura é tirada do profeta Ezequiel. Quando é que o Ezequiel escreveu esse trecho? Deus através dele, né? Quando o povo tinha perdido uma guerra. Perdeu uma guerra feia, hein? Feia. Jerusalém estava destruída. O templo estava destruído. O povo tinha sido levado, exilado, desterrado para a Babilônia. Portanto, como reagir? Como voltar, fazer tudo de novo, reconstruir tudo? Como? Não tinham forças, não tinham armas contra um exército colossal como era o exército da Babilônia. E daí, como é que vão fazer? Parece que está tudo acabado, né? E aí então é que vem essa profecia de Ezequiel. É uma comparação também, é uma comparação. Veja como Deus usa as comparações, as parábolas, vamos dizer, para afirmar certas coisas. E a esperança, certeza. Veja só, assim diz o Senhor Deus, é Deus que está falando pelo profeta. Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos, arrancarei um broto, e eu plantarei sobre o monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Então, está tudo perdido? Parece que acabou? Não. Deus vai tirar uma parte daquele povo.
o broto. Isaías fala do resto de Israel, que sobra de Israel. Deus vai tirar uma parte. A maior parte ficou na Babilônia. Deus pegou uma parte. E o que fez? Levou essa parte, vai levar, porque aqui é profecia, vai levar para o Monte de Israel. O Monte de Israel é Jerusalém. E o que vai acontecer? Esse broto produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Quer dizer, aquele broto pequeno vai se tornar um cedro grandioso. Vai realmente ser aquele que vai reconstruir todo o povo, o templo de Deus, a cidade de Jerusalém e toda a nação de Israel, que é o povo de Deus. Veja que interessante como essa parábola da semente de mostarda é muito parecida com essa parábola do broto, né? Que é tirado o povo que volta, não o povo todo, mas uma parte do povo que volta para reconstruir tudo de novo, né? Fazer realmente um povo que depois cresceu, se desenvolveu. Aqui também nós temos essa visão, assim, no momento de dor, de desespero, uma visão de esperança, certeza. Tá tudo, parece que perderam tudo. Não, e sabem que vão vencer de novo. É a vitória de Deus sobre o mal. É muito interessante a gente, quando lê essas coisas, não é? Como a gente vai percebendo como é que são os caminhos de Deus. E depois o trecho continua, né? Que debaixo desse cedro, desse povo, né, pousarão todos os pássaros à sombra de sua margem, as aves farão ninhos, e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e faço brotar a árvore seca. Eu, Senhor, digo e faço. Veja, portanto, aqui Deus mostrando. Eu é que vou fazer. Veja a primeira leitura. A obra de Deus é Deus que realiza. Isso deve ficar muito claro na nossa cabeça, porque muitas vezes nós pensamos que, olha, tendo bastante dinheiro, tendo aí todos os meios de comunicação, você imagina o barulho que nós vamos fazer, como isso vai ser? Não vai ser não, né? Se Deus não está nisso, é só barulho, às vezes parece aquele monte de coisas, mas depois vão murchando, acabam. A gente tem de lembrar muito e confiar muito no poder de Deus. Agora, você veja, Fábio, a segunda leitura. É assim como é bom a gente lembrar, no tempo comum, a segunda leitura é leitura corrida. Então, às vezes, não combina o tema da segunda leitura com o tema da primeira leitura e da terceira leitura. Aqui nós temos São Paulo colocando um problema muito sério. É da segunda carta aos Coríntios que nós estamos lendo. Nós estamos no capítulo 5, versículo de 6 a 10. O que acontece? Paulo já está idoso, não é idoso, mas já fazia um trabalho já há bastante tempo, né? E ele vai dizer o seguinte, não é? Estamos sempre cheios de confiança e de bem lembrados de que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Aqui Paulo coloca realmente a nossa situação nesse mundo. São João diz, ninguém viu a Deus, né? Ninguém viu a Deus. Tem pessoas que dizem que viram Deus, né? Mas ninguém viu Deus. A gente vê Deus através de Jesus Cristo, né? Então nós vivemos num tempo de fé. Então é um tempo de peregrinação, nós estamos peregrinando. A nossa vida é isso, uma continuação no dia a dia,
rumo ao final de nosso tempo aqui na Terra e a entrada, naturalmente, na eternidade. Agora, diante dessa situação, nós temos duas atitudes. Uma atitude, você vê a vida, olha, nossa vida é isso mesmo, vamos viver essa vida, e gera aí um pessimismo, porque a juventude passa, o tempo de maturidade passa, a velhice chega, e a gente começa a enxergar que a vida está acabando. Agora estava vendo uma notícia, não sei se vocês viram também, a Organização Mundial da Saúde, no ano que vem, vai declarar que a velhice é uma doença. Portanto, eu já sou doente. Vocês têm de me tratar como doente, né? Mas é interessante isso. Mas realmente a gente tem de lembrar disso. Nossa vida é passageira, passageira. Mas a segunda, essa visão assim, é pessimista, né? Então tem pessoas que se tornam amargas na vida, né? Começa só a lembrar o tempo que era jovem, etc. Não sabe viver. Agora, nós temos esperança, como diz aqui São Paulo, né? Temos a fé. Então essa fé o que faz? Cheios de confiança, e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Quer dizer, vai ser muito bom. Vai ser muito bom depois, quando a gente deixar esse mundo e entrar na eternidade. Por isso, nos empenhamos em ser agradáveis a Deus. Então, nós procuramos viver bem para estarmos com Deus. Depois, nossa vida passa, mas não passa não. Nós passamos uma parte da vida, mas a vida continua realmente na eternidade. Então ele diz, por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Então, Paulo ele coloca muito essa condição como dizem, né? Existencial da nossa vida. O que é a nossa vida, afinal de contas, né? Eu me lembro quando era estudante, estudava filosofia, né? Então, depois da guerra, houve assim um momento de muito pessimismo no mundo todo. Você constrói, você faz, você tem as indústrias, tem tudo isso, de repente uma guerra acaba tudo. E um monte de gente que morreu. No século passado, só para a gente lembrar, morreram 120 milhões de pessoas em guerra. É um absurdo. 120 milhões de pessoas morreram na guerra. Você já pensou que absurdo, né? E quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo ainda dividido em duas partes, né? A União Soviética de um lado, as nações ocidentais de outro, veio um pessimismo, rapaz. E a gente tem a época dos escritores da época, daquele tempo, né? Havia os existencialistas. E diziam, olha, a vida é um nojo. Isso é quem falava, o Sartre, né? O Camus, que era um francês, escreveu livros bonitos, por sinal, né? Disse, a vida é um absurdo, não tem sentido viver, né? Veja, fizemos tudo isso, construímos um mundo, de repente destruímos, para fazer tudo de novo, né? Você imagine se o mundo não tivesse guerras, onde a gente estaria hoje? Todo esse dinheiro gasto para construção em vez de destruição, né? Então vem esse pessimismo. E a gente lembra, puxa vida, né? Por que ser pessimista quando a nossa vida é tão bonita, não? Nós que temos fé, nós estamos aqui passando, é uma etapa da vida, depois vem a outra. Então, o que acontece? Temos de viver bem, para depois ter, naturalmente, como diz São Paulo, o prêmio, quer dizer, a gente viver com Deus, que vai ser o paraíso, o céu, como você quiser chamar,
mas que será realmente a complementação de tudo aquilo que a gente deseja na vida, né? Seria a frutificação da nossa vida. Para isso, conforme diz São Paulo aqui, vamos empenhar para ser agradáveis a Deus, vivendo bem a nossa vida. Portanto, aqui você está vendo esse trecho, ele escapa um pouco do sentido do domingo, né? O domingo, ele gira em torno das duas parábolas. Vale a pena falar dos valores do reino de Deus, fazer acontecer? Vale a pena? Vale a pena. E por quê? Porque Deus é que faz as sementes produzirem. Mas tudo é tão pequeno ainda, né? Diante desse mundo, é a semente de mostarda. Ela está crescendo. A gente é muito pessimista, mas você veja quantas coisas bonitas existem em torno de nós. Quantas pessoas que procuram viver bem. Eu me lembro de uma colocação, uma vez, até de um sábio, uma pessoa muito sábia. Ele dizia assim: olha, quando o mal chama a atenção, isso é bom sinal. É sinal de que o bem é maior. Você pode ver, o que chama a atenção? O cara matou 30 pessoas. Uma atriz aí fala uma besteira do tamanho do mundo. Não sei o que. Isso chama a atenção. Quer dizer que o mal é maior. E o modo de viver ainda é melhor do que o ruim, né? E é verdade. Então a gente tem que lembrar muito disso. A semente de mostarda é pequena, mas às vezes já está espalhada. Agora o perigo é quando for notícia internacional alguém que fez bem para o outro. Aí é perigoso, porque daí então o mal é que domina realmente a humanidade, né? Eu vou terminar essa nossa conversa com o Salmo 92, aliás, né? 92 na Bíblia hebraica e 91 na Bíblia grega. É muito bonito esse salmo. Eu gosto muito desse salmo. A gente, quando recita ofício divino, ele volta várias vezes. É o Salmo 92. Ele diz assim: como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e vosso amor fiel a noite inteira. Quer dizer, como é bom a gente olhar realmente a presença do reino de Deus em tantas coisas. Quando a gente vê uma pessoa fazendo bem, é o reino de Deus que está acontecendo. Quando a gente vê uma família que procura ver bem, é o reino de Deus que está acontecendo. Quando a gente vê a alegria, aquela alegria saudável, é o reino de Deus que está acontecendo. Quando a gente vê a justiça que vai sendo administrada, vai sendo vivida, é o reino de Deus que está acontecendo. Quando a gente vê pessoas que são verdadeiras, que não contam mentiras para enganar os outros, é o reino de Deus que está acontecendo. Quando a gente vê o povo louvando a Deus, conversando com Deus, vivendo os sacramentos de Deus que Jesus deixou para nós, é o reino de Deus que está acontecendo. Como é bom louvar a Deus por todas essas coisas bonitas que nós enxergamos. A gente vê nessa pandemia, as pessoas trabalhando em hospitais, médicos, arriscando sua vida. A gente se alegra, é o reino de Deus que está acontecendo. Como é bom agradecermos ao Senhor, cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Daí então, olhando, né, para nós, o justo crescerá como a palmeira, florirá como o cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, os atos de meu Deus florescerão. Quer dizer, vale a pena a gente viver nos caminhos de Deus, como diz São Paulo aqui. Mesmo na velhice, no tempo da velhice, darão frutos cheios de seiva e de folhas verdejantes e dirão: é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. É realmente a gente olhar a Deus com esse olhar, como isso faz bem. E a gente então começa
a ter realmente esperança. Olha, parece que nós falamos tanto, procuramos tanto anunciar o reino de Deus e parece que não acontece nada. Está acontecendo. Ah, mas é muito pequeno. Mas a semente de mostarda vai crescer. Vamos lembrar muito disso na nossa vida. Vale a pena, mas vale a pena mesmo a gente ser anunciador dessa boa nova do reino de Deus, como Jesus foi. Tá bem? Nossa, Dom Luizinho, o que está acontecendo aí, ministra? O que está acontecendo com essa liturgia, meu Deus do céu? Que coisa maravilhosa, que coisa sensacional, intensa, né? Que novo ensinamento, hein? Que novo ensinamento a respeito disso. Parece que é uma coisa que estava ali há tanto tempo, mas a gente estava cego para isso, será? É o que o Dom Luizinho está colocando. Olha que coisa linda essa questão da semente da mostarda. Não, Luizinho, sinceridade, eu sempre olhava para essa passagem da semente da mostarda, eu atrelava ela àquela fé do tamanho da semente de mostarda que Jesus falava lá, né? E eu sempre pensava na fé. Eu não tinha percebido, olha o que o senhor falou a respeito da comunidade, né, que são pequenas. A gente vê que realmente, né, as coisas começam, quando são de Deus, elas começam normalmente pequenas, né? Começa pequena, vai ganhando força com o tempo. Eu já me lembrei aqui de São Francisco, né, quando ele começou. Esses santos, né, que deixaram tanto ensinamento para a gente hoje vê as congregações que eles fundaram, grandes, fortes, robustas, mas olha, quando começou era 1, 2, 3, foram perseguidos, parece que a coisa não andava, e olha como que cresceu, quando era né, fundamentado em cima da palavra de Deus, né, a coisa cresceu. Olha, Dom Luizinho, como que isso nos enche de esperança. Puxa vida, né? Vale a pena, viu? Isso que o senhor falou também vale a pena. Vale a pena, porque a gente às vezes tem os olhos muito, quer ver coisas grandes, né? E o Deus, sabe, o nosso Deus é o Deus escondido, né? Eu gosto muito dessa expressão de Isaías, né? Isaías que fala, nosso Deus é o Deus escondido. Aquele povo, quando eu via aqueles ídolos, né? Aquele tropel, porque os ídolos, as cerimônias eram barulhentas, né? Havia aquele pessoal que entrava em transe e começava a gritar, e depois era uma coisa arada assim, né? O povo de Israel ia atrás disso, porque é o nosso Deus, não Deus escondido, vai realizando as coisas, né? Vai tirando o pessoal da escravidão, é Ele. Vai levando pelo deserto, é Ele. Vai introduzindo o pessoal na terra prometida, é Ele. Acompanha o povo, é Ele, né? É tão bonito. Ontem nós tivemos uma leitura que eu acho espetacular do profeta Euséias. O amor que Deus tem pelo seu povo, tem por nós. Então, Deus, Ele se compara a um pai ou a mãe de família que cria um filho. Criança, acalenta, né? Ama, beija a criança, tudo mais, né? A criança cresce um pouco mais, vai lá, se abaixa para dar comida na boca da criança, né? Pega a criança, ergue, né? Tudo isso o Oséias coloca ali naquele trecho para mostrar como é que Deus nos trata, o amor que Deus tem por nós, né? E ele vai dizer, e o que acontece? Você cria um filho, uma filha, aí chega um determinado momento, filho, não quero saber de vocês estão isso. Você fica sentido. Agora, o que acontece? Principalmente as mães, né? Não abandona o filho, não. O filho faz barbaridade, desacata a mãe está junto. Eu vejo essas mães de prisioneiros, né? Eu ficava impressionado com ir na prisão, no presídio, tá a mãe lá. Ninguém vai visitar o filho, está preso. É um criminoso, está lá. Interessante, né? Esse amor é o amor que Deus tem por nós. Você faz besteira, se afasta de Deus, e Deus está ali, perdoa. E como dizia, eu não vou guardar rancor, não, eu não sou homem. A expressão que usa o Oséias, né?
Eu acho um dos trechos mais bonitos do Antigo Testamento. Esse trecho que nós lemos ontem de Oséias. Esse é o nosso Deus. Então, vale a pena, né, a gente anunciar esse Deus para todas as pessoas. Falar do amor que Ele tem por nós. O mundo está precisando ouvir isso. Porque o mundo está se regendo pelo ódio. As pessoas não se gostam mais. Essa austeridade significa que as pessoas não estão bem consigo mesmo. Quando uma pessoa agride a outra em redes sociais, a pessoa não está bem. A pessoa está mal, está jogando coisas dentro. Então são pessoas mal amadas. E a gente tem de dizer, você é amado por Deus. Agora, se Deus te ama dessa maneira, perdoando tudo, você tem de lembrar, você tem de amar a Ele. Como é que você vai amar a Ele? Ele está presente em todas as pessoas. Quando você agride alguém, você está agredindo a Deus. Então, a gente muda. Isso a gente tem que semear. Ah, mas o ambiente mas a semente, que tem força, vai produzir alguma coisa. E também a semente de mostarda. Às vezes somos poucos com essa proposta de Jesus. Mas isso vai crescer, isso vai vencer. Nós sabemos o resultado do jogo, né? Engraçado, Dom Luizinho, que tudo começa pequeno, né? Até a vida da gente na fé, a gente vai caminhando e a gente vai conhecendo e vai crescendo naquela fé, né? Mas a gente percebe que como as pessoas, meu Deus, quando chega nas horas difíceis, procura a gente para ouvir uma palavra, para desabafar. Olha, o mundo precisa estar cheio de pessoas, né, que tenha isso, essa fé para poder ajudar, como o senhor está falando, está faltando. Para mostrar caminho. Caminho, e assim, a mãe, quanto mais o filho é rebelde, mais ela sofre e busca mais nele. Aquele que é tranquilo, que está no caminho, está bem, ela até que deixa ali do lado, ela corre atrás daquele que está em sofrimento, que está no caminho errado. Assim é Deus, né, Dom Luizinho? Deus é desse jeito. É desse jeito. Que vai atrás da ovelha perdida. Bem assim. Muito bem. Ah, Dom Luizinho. Mas eu acho que está quase na hora de terminar o programa. Pois aqui. Dom Luizinho, mas tá bom demais. Mas como o senhor diz, vale a pena. Vale a pena. Quantas pessoas numa hora dessa podem estar se valendo muito de todo esse ensinamento, né, Dom Luizinho? É verdade. Mas de fato, Dom Luizinho, nós temos que pedir para o senhor a bênção. A bênção para nós aqui no estúdio, para os nossos ouvintes. Porque, de fato, nós temos que terminar o programa. Né? Terminar o programa. Tá bom, Fábio. Tá bom, Neide. Olha, para você, para a Neide, para todo o pessoal. E também para o pessoal de Pitangueiras. Amanhã estaremos juntos lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. A Virgem Maria ajudar, o diabo não atrapalhar. Estaremos juntos aí. Então, eu vou dar uma bênção para vocês, tá bem? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.